Fala corredores e corredoras, estamos no ar com mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar com você, corredor iniciante, que você não pode cometer alguns erros que eu separei e eu vi que são 9 erros comuns que realizamos e eu vou te falar o porquê você não deve realizar. E se você já é corredor e realiza esses erros, vou te dar um caminho para você modificar a sua estratégia, essa sua realidade, para que a gente tenha segurança e qualidade no trabalho da corrida de rua. Lembre-se, correr é fácil? Mas não é simples. Então, se liga nessas dicas do canal. Eu vou te fazer só um pedido para a gente começar com tudo já esse vídeo. É você se inscrever no canal se ainda não está inscrito e deixar o seu like aqui embaixo para o YouTube propagar esse conteúdo para as mais pessoas. Vamos lá então, você não pode cometer esses 9 erros. Primeiro, 3 perguntas: por que, quando e onde? Você deve falar, mas por que eu não posso cometer esses erros? Porque esses erros eles vão te levar a vícios durante a sua corrida. E esses vícios, quanto mais internalizados eles ficam, mais difícil fica de a gente tirar. E se você é corredor já avançado e tem esses vícios, eu vou te mostrar como você vai tirar eles e qual será o passo a passo para você entender e diagnosticar esses erros que, para mim, são tão comuns, mas para vocês pode ser algo que você nem se ligou ainda e que está tão normal no seu cotidiano que você acaba deixando, quando você vê, você está há muito tempo com esse vício, e esse vício está talvez prejudicando a sua evolução dentro do esporte, que é a corrida de rua. Então, e onde? Aonde estão esses erros? Eles estão nos treinamentos de corrida? Sim. Só nos treinamentos? Não. Esses erros eles se encontram no nosso dia a dia, porque eu falo que correr não se relaciona apenas com o horário do seu treino. Ele se relaciona num projeto de longo prazo, num projeto para a vida, com os nossos hábitos, com as nossas atitudes, com as nossas tomadas de decisões durante o nosso dia. Então, é muito mais do que apenas na hora do seu treino que você vai cometer esses erros. Esses erros eles podem vir atrelados com as decisões erradas durante o seu dia a dia que podem vir a afetar o horário do seu treino. E quando? Quando que você não pode cometer esses erros? Esses erros são cometidos desde o início lá. Então, se você é iniciante ou está retomando a prática esportiva da corrida, vamos ajustar já. Então, quanto antes melhor. Então, se você é corredor avançado, a gente vai ter que entender, diagnosticar e fazer uma intervenção através desses 9 erros que são tão comuns. Vamos então ao primeiro aspecto, o que vai te levar para esses erros. Bem, o primeiro ponto que eu separei aqui eu vou escrever para vocês aqui, intensidade. Por que intensidade? Isso aqui é normal, tanto em corredores iniciantes quanto corredores avançados. A intensidade, o que te leva a esses erros? Você começa muito intenso. Você começa ou fazendo corridas muito fortes, ou normalmente o seu erro do corredor iniciante é começar correndo muito. Você pode correr muito? Pode. Poder você pode tudo. Mas será que é legal nesse começo você ter muita exposição para com a corrida? Talvez não seja tão benéfico e tão saudável naquele projeto para a vida, para o longo prazo nosso. Então, o que vai te levar a esses 9 erros? Primeiro é a intensidade. Essa intensidade está ligada não só com a velocidade, como a frequência de treinos. Então, isso vai te levar a esses 9 erros. O segundo ponto que eu separei para vocês aqui é o acompanhamento. Por quê? Se você não tem acompanhamento durante o seu início para com a corrida, normalmente você vai tomar algumas decisões não tão certas. Então, e podem te prejudicar lá na frente lá. Você pode vir a cometer vários desses 9 erros
se não todos esses 9 erros nessa iniciação na corrida. Então, ter um acompanhamento de um treinador, do seu treinador, de um profissional especializado e formado para aquilo e que trabalha na área, vai ser muito importante a você não chegar a fazer esses 9 erros, ok? E agora eu separei o terceiro aspecto. Esse terceiro erro, ele é a falta de, vamos escrever aqui, de objetivos. Sim, por quê? Porque quando você tem algum objetivo, normalmente você é uma pessoa junto contigo, você tem um acompanhamento e aí vai te levar com uma meta alcançável para a sua corrida. Então eu costumo falar que se você ficar, você tem que ter uma meta. Então, por exemplo, se você não tem alguma meta que seria a iniciação na corrida ou uma submeta, na verdade, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, você vai vir a fazer esses 9 erros ou algum deles que são não tão legais. E eu separei aqui 4 nomes para vocês. Por que esses 4 nomes? Esses dois aqui são duas alunas minhas, a Nath e a Estela. A Nath está comigo há 1 ano, então ela ficou 2020 inteiro comigo. E a Nath é um exemplo de uma pessoa que ela não corria nada e ela já procurou um acompanhamento. E ela já entendeu como será a corrida, como era a progressão da corrida. E hoje ela corre 5 km tranquilamente, sem parar. Pode ser pouco para muitos, mas de acordo com cada objetivo a gente consegue ter esses benefícios da corrida. Então a Nath é um exemplo de alunos que não corriam e ela começou a entender e ela não, pelo menos, ela não vai chegar a esses 9 erros, ou ela já entendeu. E para ela, às vezes, um erro que ela fala, nossa, mas é um erro, para mim é tão normal isso. E eu separei a Estela também. A Estela está comigo há mais de 9 meses e ela também é uma pessoa também sedentária, não tinha muitos hábitos de prática esportiva regular e agora ela também está sofrendo uma progressão de cargas e de treinamentos para a gente minimizar o máximo possível a chance de lesão dela e a evolução para que uma corrida seja com qualidade. Nossa primeira intenção de um plano de treinamento é a gente evitar lesões no atleta. Ainda mais uma pessoa sedentária, ela está procurando mudar, ela está procurando se transformar, ter hábitos saudáveis. Se ela procurar e achar uma lesão agora, nesse começo, não é legal, porque ela vai ficar um tempo parada, vai ter desmotivação, então vão ter aspectos negativos nessa iniciação. E aqui desse lado, eu separei 2 alunos meus, não é que são péssimos exemplos, ao contrário. Mas o João e o Roberto, pode ser o seu exemplo do vídeo, o seu caso, eles já corriam já. Eles já corriam sem orientação, chegaram a ter uma evolução, mas buscaram algo a mais e viram que tem que ter algo diferente para fazer essa mudança na corrida e, consequentemente, cometer menos erros possíveis, como, por exemplo, que são muito importantes para nós corredores, é o controle de carga, volume e frequência de treinamentos. Então, o João é um atleta meu que ele já alcançou marcas expressivas, como um sub 4 no 5 km, a gente está indo para um 10 km com qualidade, ele está mostrando evolução. O Roberto é um aluno meu que corria também por conta e agora a gente está conseguindo aumentar o volume dele com qualidade, sem pressa, para ter esse projeto do longo prazo. Então, para você ver que se você não corre, você começando com um acompanhamento do seu treinador, de alguma pessoa envolvida por trás, você vai ter uma qualidade, você não vai vir a cometer esses erros. E se você já corre, você mesmo assim conseguirá ter essa evolução ainda mais rápido e ainda maior para com sua corrida. Perfeito. Haja visto isso, vamos adentrar agora aos 9 erros e comenta aqui embaixo para mim se você comete algum desses 9 erros e se você se ligou que agora que você está cometendo esse erro ou que você não fez isso ainda. Bem, o primeiro erro é não ter objetivos. Por que eu separei esse não ter objetivos?
A meta de todo corredor, eu quero emagrecer, eu quero correr 5, eu quero correr 10, eu quero correr uma meia maratona, eu quero correr uma maratona, eu quero melhorar meu tempo nos 5, no 10, no 21. Então assim, se a gente não tem objetivos, a gente começa a ficar um pouco mais o quê? Desmotivado. E qualquer pedra que esteja no caminho, mas pode ser uma pedra pequena mesmo, aquela pedra brita, pequenininha, você já vai ter aquela desculpa para não treinar, para não seguir a sua planilha. Então assim, você tem que criar, né, esses objetivos. E eu costumo dizer que esses objetivos, aqui ó, porque já é o nosso erro 2, que é metas de super-heróis. A gente começa a conversar com um corredor que iniciou no esporte há 3 meses. Ele fala que daqui 6 meses ele vai fazer uma maratona. É uma meta de super-herói? É uma meta de super-herói. Quer dizer que você não vai conseguir? Não, você vai conseguir. Você pode até conseguir. E existem mesmo esses exemplos de pessoas que se motivam com grandes metas, né? E eu não quero cortar elas. Eu só quero que você tenha objetivos plausíveis e submetas. Então, por exemplo, quero correr 42 km, porque eu vi, porque me desafiaram, e você começou agora na corrida. Quando que eu vou correr 42 km? Defina metas. Primeiro corre 5, com qualidade, com segurança. Isso é o mais importante de tudo, porque tendo essa segurança, essa qualidade, com acompanhamento e com um direcionamento de metas alcançáveis e não de super-heróis, você vai alcançar essas metas de super-heróis no longo prazo. No longo prazo. Se você querer fazer algo muito difícil em um pequeno espaço de tempo, a chance de você ter a lesão, lembra que eu falei que eu não queria que a Estela, por exemplo, lesionasse? A chance de ter uma lesão é muito grande e aí você vai ficar desmotivado. E eu digo assim, ó, existem exemplos de corredores que sempre criam metas de super-heróis e sempre se lesionam e sempre ficam criando metas e às vezes não alcançam essas metas, no meio do caminho acaba se machucando, daí acaba, não, eu vou regredir. Aí passa um tempo, não, eu vou lá, vou fazer, vou conseguir. Calma, tenha metas alcançáveis. Defina, por exemplo, o seu primeiro 3 km correndo. E esses 3 km correndo você tem que correr leve, tranquilo, confortável e no outro dia você está bem. Uma dor muscular vai vir, com certeza, mas você vai ter que estar bem. Daqui 2 dias você vai treinar, você não vai ter nenhuma dificuldade. Depois, corre 5 km. Ah, mas eu sofri demais para correr 5 km. É normal, porque tudo que é novo, ele vai ser um pouco mais difícil. Então você tem que ter essa cautela de entender o que é difícil e o que é perigoso. O que é difícil, ele te desafia. E isso é legal, porque foi difícil, mas você está bem depois. Agora, o que é perigoso, você não está bem depois. Você pode pagar um preço muito caro. Eu costumo falar para meus alunos que não vale a pena pagar esse preço. Vale a pena a gente ter uma tranquilidade na progressão e a gente vai entender já um pouquinho mais para frente como que vai se tornar esses aspectos. Erro número 3, não visitar o médico. Você, corredor iniciante, aproveite agora que a gente está iniciando, vai fazer o check-up, vai pegar uma recomendação, uma liberação médica para que você sim consiga correr com qualidade, com tranquilidade, sem poder conhecer doenças silenciosas, como por exemplo, se você não está ao médico, às vezes vai que você pode subir uma diabetes, uma pré-diabetes, uma hipertensão, está no meio do treino, a pressão sobe ou a pressão cai demais e você não sabe o que é, será que é o clima, não é? Então a gente pode prevenir algumas coisas, por exemplo, horário do treino, por exemplo, percurso do treino. Pessoas hipertensas, se pegarem um trecho com subidas e descidas e não tiverem essa regulação da pressão arterial, elas vão sofrer mais, elas podem vir a ter alguns desconfortos e alguns perigos durante o treinamento. Pessoas diabéticas, se não fizerem a alimentação adequada ou balanceada antes do treino ou até mesmo durante o treino e o pós-treino, pode vir a ter hipoglicemias, hiperglicemias, e isso não é legal. Então, se você visitar um médico, você pode
minimizar esses riscos. Então tem que visitar. Se você não foi ainda, vá. E se você já foi há muito tempo atrás, tente ir uma vez por ano para a gente conseguir ter esse check-up geral do nosso corpo. Porque pense que o nosso corpo é a nossa ferramenta de utilização do esporte. Bem, esse erro número 4 é muito comum. Eu separei ele como a linha do trem. O que é uma linha do trem? A linha do trem, ela tem dois ferros, dois aços, correto? Trilhos, né? Onde passam, e tem aquelas madeiras no meio que são onde fazem a ligação dos dois para que os ferros não saiam. Claro, são parafusados, são fixados no solo, mas a linha do trem é o quê? Você sabe o que é uma linha do trem? Ela é normal, e se eu olhar no começo dela e olhar no final dela, ela vai ser exatamente igual. Vão ter trechos de conexões diferentes ali, mas ela segue um padrão muito linear. E esse padrão linear na corrida, ele é perigoso. E esse é um erro cometido por vários iniciantes, que podem vir a gerar uma lesão. O que é esse padrão linear? Por exemplo, linha do trem, ela só vai reto ou faz as curvas, ela só tem um padrão fixo. E esse padrão fixo, normalmente, você corre 5 km hoje, corre 5 amanhã, corre 5 depois, corre 5, 5, 5, depois corre 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Parece que isso não tem fim, né? É só uma linha reta só, e você está subindo só subindo, só subindo, só subindo. Ou você está se mantendo na mesma intensidade, mesmo volume, mesma intensidade, mesmo volume, mesma frequência de treino. E isso não é legal, por quê? Porque você pode vir a descobrir uma lesão. Então, eu vou te mostrar o que você tem que fazer para você não cometer esse erro de número 4, que é o erro da linha do trem. Entendeu a linha do trem? Pegou o código? Vamos lá então. Como você não vai fazer para ter esse erro da linha do trem? Uma progressão. Você tem que ter uma progressão na corrida. Você tem que ter um norte. E tem que ter um ponto A e um ponto B. Só que esse ponto A e ponto B, eles não são retos. Eles têm várias curvas, vários sobes e desces para você chegar até o ponto B. E aí, a gente vai entrar na adaptação. Adaptação a você. O trem que tem 2 toneladas, 5 toneladas, 3 toneladas. Você é assim também. Você tem um biotipo, você tem um peso, uma estatura, você tem um histórico, você tem um histórico de lesões, um histórico de atividade física, e tem que estar adaptado à sua realidade. Tem que ter algo pensado para você, para que a gente tenha essa qualidade de segurança na progressão das cargas, lembra lá? E aí nós entramos no acompanhamento. Acompanhamento, um profissional pensando no seu treino, para que ele saiba qual período você está e o que nós devemos fazer nesse período, e para isso ele realize ajustes finos. Ajustes finos, eu posso dizer que é a chave da questão. Por quê? Porque esses ajustes finos, ele tentou uma progressão de carga com você e lá no objetivo, na submeta, lá na meta alcançável, você não alcançou. E aí ele vai analisar toda essa frequência, todo esse período e vai falar, eu acho que eu vou trocar este ponto aqui e não tudo isso aqui. Então esses ajustes finos vão fazer com que você tenha o seu resultado otimizado e alcançado. Então lembra das submetas? Metas de super-heróis? Não. Crie submetas para que lá no longo prazo a gente consiga vir a alcançar as metas maiores. Então, progressão, adaptação, acompanhamento, ajustes finos. Esse é o quadrante especial para vocês evitarem a linha do trem. Vamos para o nosso quinto erro, que você não deve realizar. E o quinto erro é o Bolt. Eu coloquei o Bolt. Lembra que eu falei lá no começo lá que o que te leva é a intensidade? Exatamente. Isso é um erro comum de corredores iniciantes. É começar muito rápido, é começar com muita frequência de treinos, frequência diária, e isso não vai te levar para um longo prazo saudável, ou até mesmo você vai encher o saco da corrida. E você tem que, nesse começo, pegar o gosto e sentir vontade de correr, ter o prazer de correr. Então, não seja o Bolt, não cometa esse erro de ser o Bolt, não seja rápido, não seja intenso em tudo que você faz. Terão treinos intensos, com certeza, mas não serão, em sua maioria,
da periodização. O sexto treino é isso aqui, não aquecer. Eu tenho um exemplo muito bom do seu notebook. Você deve estar assistindo no notebook, no seu celular. Se você desligar ele e ligar ele, ele não vai aparecer na sua tela, correto? Ele vai aparecer o quê? Iniciando, vai ter um processo de aquecimento. E esse processo de aquecimento, ele vai fazer com que você tenha essa preparação para o objetivo. E isso, se até uma máquina tem, por que nós não temos? Você tem que aquecer. Ah, mas eu faço só uma caminhada. Ok, faça movimentos articulares. Ah, mas eu só vou fazer um treino leve. Faça educativos e corrida. Então, isso você vai preparar o seu corpo para adentrar a atividade física, ok? Então, não fique sem aquecer. Não cometa esse erro, tá? Número 6. O número 7, eu separei com desequilíbrios. E isso acontece não só com corredores iniciantes, como corredores avançados. Você começa a correr, não tem nenhum desconforto e vai, de repente começa a sentir desconforto só de um lado, que isso é normal, porque a gente faz uma aplicação de força com a perna direita e depois com a perna esquerda, e isso pode gerar alguns desequilíbrios. E esses desequilíbrios musculares e até mesmo articulares não são legais para essa iniciação na corrida. Então você tem que tomar um pouquinho de cautela, lembrar de visitar o médico ou até mesmo fazer alguns ajustes finos nessa questão de avaliação muscular. Isso é importante para o seu treinamento. Então não tenha grandes desequilíbrios. Desequilíbrios pequenos são naturais do ser humano. Um braço um pouquinho mais forte que o outro, agora quando um braço, uma perna é muito mais forte que a outra, vai vir gerar uma lesão. Erro número 8. Não respeitar os intervalos. E esses intervalos, eu volto aqui para o Bolt, que esses intervalos ele pode ser com a sua planilha de treinos, sabe, de segunda, quarta e sexta, segunda, terça, quinta e sábado. Você tem um porquê atrás disso. A gente pensa nessa intensidade para você. Então, respeite os intervalos diários ou intervalos de dias e também os intervalos durante os seus treinos. Durante o treino intervalado, por exemplo, se ele colocou 5 minutos parado, ele tem um objetivo, o seu treinador tem um objetivo com isso. Ele quer que você faça a recuperação máxima e no próximo tiro você faça o seu 100% novamente. E se você tem 30 segundos de intervalo, ele quer que o treino seja mais intenso, você trabalhe com uma acidose maior, com uma percepção de esforço maior, para que no dia da prova você esteja acostumado com isso já, você tenha vivenciado isso. Não tem o porquê a gente chegar no dia da prova ou no dia do seu teste, no seu dia da avaliação, você não terá acostumado com isso e provavelmente não vai dar certo. Então, se é 30 segundos, se é 5 minutos, se é 2 minutos, se é 1 km parado, caminhando, você respeite os intervalos de treino que você vai sofrer os benefícios daquele sessão de treinamento. E o 9º erro que você deve estar falando, meu Deus do céu, olha eu ali, até o corredor avançado ali, tá ali. Ah, Nilson, mas eu nunca tive uma lesão. Não estou falando que você vai ter uma lesão, mas a chance de você ter uma lesão é maior do que um corredor que está fazendo trabalhos auxiliares. Então, você apenas corre. Isso é um erro? Nossa, mas eu queria correr e agora estou correndo. É erro? Sim, é um erro. Porque a corrida é um esporte de impacto. E claro, conforme você for progredindo, suas cargas também vão progredindo. Tanto intensidade quanto volume. Então, se você apenas corre, você não vai ter o fortalecimento muscular. Então, não vai ter a flexibilidade, não vai ter o trabalho de mobilidade. Então, você tem que fazer trabalhos auxiliares, como, por exemplo, trabalho de força, trabalho de flexibilidade e trabalho de mobilidade. Esse de força, o que você pode fazer? Nilson, não gosta da academia. Academia. Temos funcional, trabalho de flexibilidade. Um trabalho bom para trabalhar também um pouco de força, de centro corporal, é o Pilates. Também o Pilates ele vai ajudar o corredor
a ter esse ganho de flexibilidade e o fortalecimento do centro corporal, que é tão importante para nós corredores. Sessões de alongamento, tá? Alongamento. O que é sessão de alongamento? Você correu de manhã, você vai fazer uma sessão de 10 minutos à noite, ou à tarde, ou no outro dia. Aquele aquecimento, aquele alongamento pré e pós-treino é apenas um aquecimento, um relaxamento, um volta calma. Mas para você ter ganho de flexibilidade, você tem que fazer sessões. E essas flexibilidades são tão importantes porque um músculo encurtado não é um músculo saudável. Não vai ter um padrão motor de corrida tão bom assim. E isso pode vir gerar também desequilíbrios. Então você pode perceber que estão atrelados esses 9 erros. E você deve ou pode estar cometendo algum deles. E eu quero que você, a partir de hoje, analise a sua rotina de treinos, ou se você é iniciante, já anote e não faça esses 9 erros para que você tenha uma segurança, uma qualidade na sua progressão de cargas de treino. A corrida, ela é um esporte que normalmente quando você faz com qualidade, faz certo, você dificilmente não vai gostar. Agora, se você ficar por conta, ficar pegando objetivos de outras pessoas, ficar pegando motivações de outras pessoas, talvez você não tenha essa aproximação com a corrida tanto quanto outras pessoas. Então, defina, dê uma chance para a corrida, entenda, né, as suas progressões, procure um profissional, fale com o seu treinador, entenda a sua periodização. Acho que isso vai fazer você gostar ainda mais da corrida. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente viu hoje. Vamos lembrar lá? Primeiro, nós temos que diagnosticar o que, quando e onde esses erros podem acontecer ou que eles virão a acontecer. Você diagnosticando isso, você vai conseguir fazer uma intervenção. E essa intervenção é onde? É nesses 9 erros. Então, se você não foi no médico ainda, virou o ano, é uma nova chance de você realinhar novamente, conhecer o seu corpo e ver que ele está apto para aquela progressão de trabalho. E ainda mais se você já sofreu algum estímulo de trabalho, essa progressão ela vai gerar mais desgaste, ela vai gerar uma maior intervenção aguda, né? Então, você vai sofrer um pouco mais nessa corrida. Então, esses 9 erros é a intervenção. Você diagnosticou, viu o que, quando e onde, a intervenção vão ser dentro desses 9 erros e aí você vai ter uma corrida segura. Essa corrida segura, ela tem que sofrer uma progressão, ela tem que ser adaptada para a sua realidade, não pode ser algo generalizado. Você tem que ter um acompanhamento de um profissional da área, um profissional habilitado para trabalhar com corrida, que eu digo normalmente que tem esse conhecimento prático da corrida também. O teórico é óbvio, mas o prático também é muito importante, para que ele assim realize ajustes finos dentro do seu pensar da corrida. Então, a meta é que você não cometa esses 9 erros, que se você estiver cometendo esses 9 erros, realize esse diagnóstico, essa intervenção e tenha uma corrida mais segura. A ideia desse vídeo foi realmente mostrar para vocês que esses erros são comuns, corredores iniciantes sofrem muito com isso, porque eles fazem sem ninguém avisar eles, e corredores avançados, eles fazem e acham que pode não acontecer nada, mas a minha ideia é proteger vocês e dar uma corrida segura. Essa é a ideia do canal, do vídeo, e espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, inscrevam-se no canal, deixe seu curtir aqui embaixo e comenta aqui pra mim se esses 9 erros fazem sentido e se você cometeu algum deles, não tenha vergonha de falar aqui embaixo. Beleza? Valeu, galera, até a próxima!